E qual a ideia que vocês têm? Alguém aqui quer falar? Qual a ideia? Eu falo autismo, que vem na sua cabeça. Pode soltar, gente, qualquer coisa. Acordando já, né? João, eu falei autismo. Mente inquietante. Mente inquieta, legal. Mente inquieta. Aqui tem um livro que tem aqui. Mente inquieta um pouco do TDAH. Mas é mente única. Mente única, é. Mas também inquieta, né? Mas alguém? Às vezes tem uns que são tão fechadinhos, São. né? Que a gente tem essa ideia dessa. Tô vendo ali tão quietinho. É. E aí a gente vai buscando essa relação, né? Com ele. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do autismo. Eu vou trazer aqui 2 conceitos clínicos, tá? Um é o transtorno do espectro autista, se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau, maior ou menor, no comprometimento do comportamento social, na comunicação com o outro, na linguagem específica e uma linha tênue, né, de um conjunto de interesse restrito e às vezes repetitivo, que a gente chama aí do hiperfoco, com rigidez cognitiva, né? De interesses em atividades que são únicas para o indivíduo e que são realizadas de forma repetitiva, como eu disse. Aí a gente tem um outro conceito que está ali paralelo ao DSM, eu não sei quem conhece, DSM, ele é um parâmetro de transtornos mentais aí de um conceito de psiquiatras, tá? Aí, o transtorno do espectro autista é uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico, identificado por uma gama de características variáveis. Esse conceito já vai abrindo portas para a gente pensar uma série de coisas ali. Dentre elas, podemos citar dificuldades de comunicação, de interação social, atraso no desenvolvimento motor, algumas vezes, né? Hipersensibilidade sensorial, que eu acho que é um fator que ele precisa de um pouco mais de atenção quando a gente vai lidar com muitas pessoas no mesmo ambiente, né? A gente cuida bastante desse fator aí, o resto ameniza. Comportamentos metódicos ou repetitivos, tá? E aí esse daqui está trazendo para a gente, quando ele fala ali, desenvolvimento neurológico, uma gama de características variáveis. Aí ele sai dessa coisa da doença, né? Do estigma de que é um transtorno mental só. E aí ele vai para uma outra situação. Pode mudar. Uma outra perspectiva, que é um olhar que está começando a se ampliar, é uma forma peculiar de ser, de pensar e agir pela sua condição neurodivergente, né? Então, a gente não tem ali uma doença, um transtorno mental acentuado. Ele pode vir também com um transtorno mental, enquanto comorbidade, né? Eu não coloquei isso aqui porque eu não quis ficar muito na coisa clínica, mas ele tem, vocês vão ver por aí, que ele é representado por um guarda-chuva hoje, né? Ele passou para a CID-11, que ele abre um pouco, coloca debaixo desse guarda-chuva várias características do autismo, né? Então, nele, eles classificam como o autismo verbal, o autismo não verbal, seguido ou não de uma inabilidade mesmo psíquica e intelectual, né? Então aí acentua deficiência ou não intelectual. Alguns têm, outros não. Então aí a classificação vem nisso. Aí depois desce, porque muito se comenta sobre os
autismo, que não são níveis de autismo, tá, gente? Todo mundo fala, eles mesmos se apresentam, né? Eu fico maluca com isso. Eles falam assim, oi, tudo bem? Eu sou autismo nível 1. Aí eu falo, oi, tudo bem? Eu sou diabética, tipo 2. Aí eles falam assim, como assim? Eu falei, ninguém se apresenta assim, gente. É uma das coisas que a gente ensina. Eu falo assim, oi, tudo bem? Eu sou João, eu sou Maria. Ponto. Se alguém souber mais sobre você, você explica que você é autista, que precisa de um suporte, mas não tem necessidade de você chegar e se apresentar assim, porque ninguém se apresenta assim, né? Mas enfim, aí a gente vai modelando essa coisa da conduta social, porque às vezes eles são tão rotulados que eles vestem isso, eles vestem esse rótulo e reproduzem o que as pessoas acham deles. E isso é muito triste, né? Eles têm condições diferentes, como muitos de nós, com certeza. A gente tem um psicólogo hoje trabalhando com a gente, que ele é autista, né? E aí ele fica só nas anotações, ele fala, olha, essa coisinha que você tem aí, se você tiver 10 coisinhas dessa, eu vou te indicar para um psiquiatra. Então, é só para dizer que todo mundo tem alguma coisa, né? E a gente só tem que cuidar dessas coisas, isso não precisa virar um estigma, um rótulo, um peso. A gente só tem que saber como lidar para dar qualidade de vida, qualidade de vida social, principalmente, né? E saber atenuar algumas peculiaridades mesmo, né? Que traz aí um desconforto para eles, um desconforto para quem convive, mas a gente entende que a gente consegue trabalhar isso no dia a dia, para ir atenuando e, óbvio, claro, com ajuda, né? A gente tem que buscar as ajudas de especialistas, mas entender que todos nós podemos fazer algo, não precisa ser só numa sala de terapia. Tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. O que é neurodivergência? Alguém já ouviu falar nesse termo aí? Somos neurodivergentes, neurodiversidade, alguém falou um pouquinho? Até pela raiz da palavra, talvez junta, que seria neuro vem de sistema neurológico, que está associado aí ao funcionamento do cérebro. E diversidade, que é o funcionamento desse cérebro, né? Pode ir. Então, olha só, neurodiversidade é um conceito que defende as diferenças neurológicas, que são variações naturais do cérebro humano e não são problemas para serem resolvidos. É uma diferença no funcionamento. Então, eu gosto muito dessa imagem, porque às vezes eles botam assim, o cérebro, as pessoas funcionam de um jeito diferente, né? Mas ali eles são considerados que, tipo assim, não é pensar de um jeito diferente, é acessar as informações e estímulos de um jeito diferente. Entenderam a diferença disso? Pensar diferente, eu penso. Você pensa, né? Tipo assim, sei lá, eu gosto de muito barulho, eu gosto de rock, você gosta de forró, você gosta de música clássica. Isso é pensar diferente. E não tem nada a ver com a neurodiversidade. A neurodiversidade é um modo de processamento do cérebro. O modo de processamento neurológico. Aí sim, entramos numa neurodiversidade. Eu acesso as informações mais por imagem, mais por audição. Eu processo a informação sensorial de um jeito que eu não consigo transformar isso numa ação. Me incomoda. Eu tenho muito estímulo e isso daí vai reverberar numa ação que muitas vezes ela não é adequada, né? E isso vai para um comportamento que também não é adequado. É uma reação, na maioria das vezes. Isso que a gente fala que é muito errado. Quando uma pessoa fala, nossa, ele está fazendo bem, ele está no chão lá. Não, gente.
Isso é processamento sensorial. É um limite de estímulo que ele não está. E aí a gente vai entender que ele vai para um lugar silencioso, fazer ele respirar, entender, acalmar ele ao invés de ficar, eu vou também, não sei o que, não pode fazer isso. Você dá alternativas para ele, que existem modos dele se autorregular, né? Existem maneiras para ele se controlar, que a gente vai ensinando e adequando, né? Então, assim, a gente consegue filtrar as coisas e ter um controle, e depois a gente vai falar por que eles não conseguem, né? Cada um, em maior ou menor grau, da sua maneira, alguns têm processamento sensorial tranquilo e outros não. Existe esse transtorno sensorial. Então, a gente vai entender um pouco porque isso acontece, porque são áreas do cérebro que fazem isso, e se elas são afetadas pelo autismo, a resposta vai sair diferente, tá bom? Então, isso aqui é a palavra espectro. Então, hoje, ele é definido como transtorno do espectro autista. Então, todo mundo conhece aí a siglinha TEA, né? E o espectro, ele vem justamente por causa dessa variedade na maneira de acesso neurológico, tá? Então, de informação. Então, ele está no espectro porque ele é muito variável. As características são variáveis e a intensidade com que essas características ocorrem em cada indivíduo também é variável, tá? Ah, eu tenho uma sensibilidade auditiva. Todo mundo tem? Não. Todo autista tem? Não. Ai, o cara põe a mão no ouvido, é autista? Não, gente. Ele não presta atenção no contigo, às vezes ele tem um outro problema de ordem auditiva que não tem nada a ver, ou às vezes é um déficit de atenção que ele não te olha. Para ser autista, ele precisa ter um conjunto de características, porque você pode ter uma característica autística e não ser autista, ok? Precisa de uma quantidade aí. E aí, por isso que a gente fala, tá no espectro, tá? Tem mais 5 ou 6 e elas são muito variáveis, então isso é muito legal. Porque fez a gente prestar atenção nos autistas que conseguem conseguem se adequar ao comportamento, conseguem aguentar a resposta aos estímulos, mas que tem umas coisinhas, aí eles conseguem conviver na sociedade, que a gente fala aí que é o autismo de suporte nível 1. Então, quando o cara chega e fala assim, eu sou autista nível 1, não, ele não é autista nível nenhum. Porque o nível está de acordo com o suporte que é necessário para ele. Isso não é fixo, né? À medida que ele vai desenvolvendo, ele pode passar de um suporte nível 3 para nível 2, do nível 2 para o nível 1. Alguns não passam, eles precisam de apoio a vida toda. Tudo bem, eles amenizam esse apoio e a gente vai convivendo. Mas é isso que eu falo às vezes da informação que vai se alastrando, né? De achar que é um nível que é condizente a ele, indivíduo, não é. É condizente àquilo que a gente precisa oferecer para que ele se desenvolva, que ele consiga estar no espaço, consiga estar na escola, consiga aprender ou ter as atividades de vida diária deles, que são de autonomia e de independência, né? Então, às vezes, a gente tem vou abrir aqui rapidinho, de vez em quando, para uns casos que é legal para a gente ilustrar. A gente tem um menino, ontem estava, posso falar o nome, né, porque ninguém conhece, mas a gente tem, só para ela saber que ela não estava junto. A gente tem o nosso Caian, que é maravilhoso, que ele frequenta tudo, ele é apaixonado por tudo que a Fundação Cultural de lá oferece, a mãe dele também, então ele está em tudo, participa de tudo, tem as estereotipias, mas ele fala tranquilo. E ontem ele estava desesperado chamando a mãe dele e estava todo mundo muito preocupado. Eu não estava junto porque eu já tinha essa informação, mas tinha uma monitora com ele. Falou assim, Adriana, ele está com muita dor de barriga e ele está desesperado, falando que ele só vai sair se a mãe vier.
E aí eu estou muito desesperada, porque ele deve estar com muita dor, porque ele não é assim, né? Porque ele é um cara que conversa com a gente. Mas ele não se limpa. E o desespero dele, eu já sabia essa informação, eu falei, não, pode, não é isso, eu vou até lá, vou chamar a mãe, vou pedir para chamar a mãe, porque é uma outra situação. E aí, como ele não tem essa independência, numa coisa simples dessa, apesar de falar, de frequentar a escola, de frequentar os lugares, ser educado, ser carinhoso, ele é maravilhoso, ele não atende uma necessidade básica dele, por algum motivo, né? Então, e muitos, né, a gente vê que muitos que a gente julga ser funcional são nível 2, porque eles precisam de um suporte maior ali. Então, é muito complexo, né? Você tem que estar vivendo muito isso para ter essa idade como nível de suporte. Então, com certeza, um médico, se uma mãe não falar, o médico não vai saber disso, vai lascar o nível 1. E aí não vai nada, está toda hora, não sabe no banheiro, ele não sabe no banheiro, nunca mais. Entende? Então, a gente precisa passear por esses níveis para entender que isso não tem a ver com qualquer funcionalidade. Às vezes ele é muito funcional numa coisa e numa outra existe um déficit muito grande que precisa de um apoio moderado, né? Ou às vezes um apoio muito grande também. E aí quando ele fala, volta só um pouquinho, mano, só para eu trazer uma coisa aqui. Ó, quando ele coloca assim, a neurodiversidade é um conceito que defende as diferenças neurológicas, que as diferenças neurológicas são variações naturais do cérebro, certo? E não são um problema a ser resolvido. Então, isso daqui é um conceito trazido pela comunidade autista. São autistas adultos, né? Não severos, geralmente com um nível de suporte 1, que trouxeram esse conceito, e a partir daí, ó, a gente começa a olhar diferente para esses símbolos. Qual o símbolo que vocês mais conhecem, que vocês falam ali, é o símbolo do autismo? Do meio. Qual? Do meio? Todo mundo concorda com isso do meio? Então, eles odeiam. Todo mundo, todo autista, funcional, verbal, não concorda e não gosta do símbolo do meio, porque esse símbolo foi criado por um médico psiquiatra, por causa dessa incógnita que é o autismo, né? Então ele colocou o quebra-cabeça porque era algo a ser encaixado, entende? Que precisava ser encaixado, que às vezes faltava uma peça, mais ou menos isso. E eles não se veem assim. Por isso que eles falam, não é um problema a ser resolvido, preciso me aceitar do jeito que eu sou. Entende? O problema nem sempre está só em mim. Se eu tenho que me adequar a algumas coisas, a sociedade também tem. Então, aquele símbolo ali é o símbolo da neurodiversidade, da complexidade que é a neurodiversidade. Eles escolheram um símbolo de infinito porque não são curados, algumas coisas são amenizadas e ele consegue ter uma vida boa, bacana, produtiva e a qualidade de vida deles amplia, mas é infinito, gente. Autista vai ser autista a vida toda. Então, é quase uma mutilação a gente querer tirar deles, por exemplo. O que me atrapalha o cara, a gente chama de flapping, esse movimento da mão, e eles fazem muito isso para se organizar quando eles têm muito estímulo sensorial. E aí o cara fica assim. Aí tem lugar que fala assim, não pode, pelo amor de Deus, o cara não pode rodar. O que me atrapalha na vida um cara fazer esse movimento? Nada. Entende? Então quem tem que se adequar, ele tem que parar, ou a gente tem que ampliar o nosso olhar de que tudo bem ele fazer isso, porque ele se regula. Isso é o balanço, ele é um movimento autorregulador. Balançar a mão, todas as estereotipias, a maioria delas, são movimentos
Não podemos tirar isso. Se a gente tira isso, alguma coisa vai dobrar a ansiedade dele, ou ele vai ficar trancado e alguma hora vai sair numa crise, entende? Não tem motivo para isso. Então, a sociedade precisa ver esses meninos, esse menino que eu falei, nível 12, ele balança todo, né? E ele ama dançar. E ele dançando, é um show, gente. Parece o Renato Russo. Se a gente vê o Renato Russo dançando, devia ter alguma coisa de estereotipia que ninguém avisou para ele. Mas é daquele jeito, entende? E tá tudo bem, né? E na música ele se manifesta de muitas maneiras e é muito legal. A gente, como a gente trabalha numa instituição e a gente não pediu, foi tudo muito rápido, a autorização para mostrar, mas a gente pode pedir mais para frente, né? E trazer só para vocês entenderem como que é legal. A gente já fez uma balada, porque eles pediram uma balada e tinha, sei lá quantas, era muita gente. Pensa nisso, lotado. E aí todo mundo assim. Pelo menos 120 pessoas, assim, dentro da balada. E aí, assim, ele tinha as mães e os irmãos, e a gente fez 2 ambientes, era um auditório fechado, com muita luz pisca-pisca, um DJ, é uma palavra, né, gente? Um DJ ao vivo, e aí a diretora estava falando assim, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, vai ter um monte de crise. Você para as time-outs é um lugar seguro para que eles se recuem quando eles têm uma crise. E aí, aquela movimentação, pensa se a gente não tivemos uma crise. Eles dançaram, pediam música para DJ e estavam, um deles falou muito pra gente isso. Aqui eu consigo ser eu mesma. E foi lindo. E aí quem não gostava desse movimento da baladinha, ia para a área externa com as mesinhas que também tinham música. Tinha um cardápio com o que eles queriam, tudo visual, e eles pediam, e quem ficou louco e desregulado foi a gente, porque era muito, a gente fez drinks, tudo bonito, sem álcool, né? Mas a gente quis reproduzir como seria tranquilo eles estarem na sociedade, deu tudo muito certo. E o pessoal dos outros setores começaram a entrar e não acreditar. Mas foi isso. Então, a gente, às vezes, tem que ser ousado para poder provar que é possível, né? Podia ter dado errado? Podia, mas não podia. Geralmente, a gente se sente seguro porque a gente convive com eles e vai conhecendo isso e vai trazendo eles para algumas situações que também reproduzem um pouco desse barulho, de um ambiente como a gente, dos instrumentos, né? Tá? A gente julga e a gente não dá escolha, a gente vira e fala, é isso. Entende? Então, a clínica fala, todo mundo fala, a sociedade fala, e a gente não pede para ele escolher, para ele se expressar, para ele dizer. Tem muitos que não conseguem, mas tem muitos que conseguem. Então vamos ouvir. Se existe uma sociedade, um número de pessoas grandes dizendo que não é isso, que é aquilo, por que a sociedade continua com isso e não vai transformando naquilo que eles querem? Eles já têm tão pouco ainda, né? Uma luta tão grande para conseguir tanto direito e, enfim, é isso. Mas é esse que está no mercado, nos estacionamentos, no cordão, e eu só queria falar que isso está mudando. Pode ser que daqui a 5 anos eles consigam ter o símbolo que eles escolheram para representar a mudança, né? Daquele azul para o quebra-cabeça. Assim. Vou até explicar isso. Antes era fita azul, porque a maioria eram meninos, né? Então existia dentro da etiologia uma porcentagem absurda de meninos e uma muito pequena das meninas, né? Das mulheres. A gente não sabe direito se é porque as mulheres conseguiam, ao longo do crescimento, mascarar isso, as que precisavam de pouco apoio, ou aquelas mais graves não saíam de casa. As pessoas têm ainda, né, a gente acha que andamos
muito, né? Mas não andamos, gente. Nossa, não andamos mesmo. Mas para algumas coisas, por exemplo, a sociedade ela tem mais dificuldade de mostrar uma mulher com deficiência do que um homem. Entende? As mulheres ficam mais em casa. Elas não saem, não vão para a escola, tem toda uma questão. Até fisiológica eu entendo que, enfim, é mais difícil. Mas hoje isso não está acontecendo mais, ainda bem. Né? Estão chegando muitas e muitas, temos muitas meninas, né? Muitas meninas, desde o mais grave até meninas assim que a gente demora um tempo para ver onde está o autismo, mas a gente encontra na convivência. E as mães também estão tendo muito diagnóstico. Elas começam a fazer terapias e acompanhar as filhas. E aí elas começam a se perceber nas características, aí elas vão procurar ajuda e tem diagnóstico também de autismo. O autismo, que antes era conhecido como síndrome de Asperger, ele era desconsiderado um pouco como autismo. Não sei se que ele tivesse, por exemplo, o que aparecia muito era a rigidez cognitiva, o jeito de se portar, né? O que você fala que é TOD, às vezes não é TOD, tá? É que dentro de um nível de suporte menor, ele traz uma maior rigidez cognitiva, ele tem muita dificuldade de fazer o que os outros têm. Ele não entende por quê. E se ele não entende por quê, ele não faz. Então a gente tem que gastar um tempo aí explicando, buscando estratégia, porque se você bater de... Aí parece TOD mesmo, mas não é TOD. Muitas vezes, pode até ser que alguma vez seja, mas na maioria das vezes é rigidez cognitiva, que é uma característica do autismo, tá? De nível de suporte. Pode perguntar. Mas como é que significa mesmo? A gente sabe que é a mesma expressão. Transtorno opositor desafiador. A gente está conversando sobre isso. Entende? É o cara que você fala assim: oi, vamos passar ali pela porta amarela? Não vou assim. Mas por que? Não vou. Eu falei: então tá, então não passa, ele foi. É assim. Eu vou à sensação do ensino infantil, né? De 3 a 5. Que é para 1, 2 e acho que até chega até 3, né? E dentro da escola, eu percebo que eu tenho. Maior em meninos. Isso foi mudando ao longo do tempo, foi sendo laudado para bastante mulheres e meninas, e aí foi mudando para essa coisa do incógnito. Ninguém sabe exatamente o que é, qual padrão, se é menos, mais. Teve uma dificuldade muito grande para diagnóstico, porque o diagnóstico é clínica de observação, apesar de se ter estudos genéticos sobre o laudo está em cima de observação, né? Então ele precisa atender, existem testes aí que vêm da neuropsicologia também, além da parte, porque é um diagnóstico clínico multifuncional, né? Multidisciplinar, são várias áreas. São vários profissionais que são reunidos para poder chegar a esse laudo. Eu falo por experiência. Nós que lutamos por uma qualidade de vida melhor por essas crianças, pela uma sociedade mais justa, você serve também de cruz. Você entra junto na dança. Infelizmente é uma realidade. Então, assim, para eles chegarem ao lado, eu falo por experiência. Primeiro, você demora uma eternidade para conseguir uma consulta com a neuro. Se você for depender do sistema público, se for convênio também tem uma demora, se for particular também tem, porque muitas pessoas necessitando apenas de um profissional. E são, tudo isso vem de uma não informação, você não concorda? A gente tem episódio, a minha vai sempre comigo levando isso, a gente está grande, a gente vai por um cuidado, a gente sempre vai de vez, né? Porque, tipo, centro da cidade, se alguma coisa acontecer, estamos indo. E a gente vê um despreparo que vai desde a portaria, desde a construção do prédio, e aí, gente, onde não deveria. Parece mentira que eu vou falar agora, mas é real.
e não é de um profissional. A gente entrando com o Luiz, aí a pessoa fala assim, nossa, ele é autista, mas por que mandaram ele pra mim? Aí pega o telefone na minha cara e fala assim, eu não sei o que fazer com ele. Bota pra outra pessoa, gente, eu não trabalho com autista. É como se fosse uma lepra. E aí eu assim, eu falei pra ele e falei assim, moça, ele não é surdo, ele tá ouvindo e ele fica bravo, ele não tem controle inibitório. Então se ele ficar bravo, tipo assim, aí você fica olhando, né? Quem que é ali a pessoa com um transtorno ou uma dificuldade, sabe? Eu estava indo num lugar e aí ela conseguiu transferir. E aí eu achei muito engraçado ela falar assim no final, desculpa moça, eu estou muito abalada porque o meu filho acabou de ter o diagnóstico, eu estou muito perdida. Quase que eu virei para ela e falei assim, então, o universo sabe o que faz, né? Bem, você vai aprender a não fazer isso, né? Ou você vai passar muitas vezes por isso. Porque já é todo um processo de levar, pegar o carro, transportar, tá num ambiente novo, né? E chega e ainda, não vou atender não. Tchau, não faço esse trabalho. Aí, isso sem falar que numa demora de quase 6 anos. 6 anos pra conseguir. E aí, filho, aí a gente se vira, a gente tem uma dificuldade grande para encontrar alguém que fique coisa para a gente poder trabalhar, porque é tudo caro e a gente não encontra. Eu falo por experiência pessoal. Primeiro, os seus filhos não recebem apoio porque eles não têm laudo. É a primeira observação. Depois que eles adquirem o laudo, eles não recebem apoio porque não tem um profissional especializado para poder atender. Ou porque não tem dinheiro para contratar, ou porque seu filho é nível 1, existem crianças não precisa, né? Exatamente. São sempre assim, desculpas que a sociedade vai tampando só com a peneira. Só que independente disso, eles vão rotulando. Na verdade, é um caminho árduo para todo mundo, né? E a gente entende que às vezes até para o próprio profissional que deveria estar atendendo, porque muitas vezes ele não foi qualificado, sabe? Então é todo um sistema de dominó num erro de política pública, de tudo, e que a gente fica na luta aí para cada um no seu espaço, né? A gente tem grupos de mães que funcionam muito bem lá. Eu gosto muito. Aqui não funciona. Eu vou. Fiquei sabendo de vocês, né? Eu coloquei um grupo de mães que hoje é composto por quase 40 mães. Olha isso. E também. Mas a gente entende que pode ter uma dificuldade lá de sair. Sim, mas aí que tá, eu sei que eu tenho, mas como que eu vou enfrentar isso? Em casa, eu reconheço, mas o pai não reconhece, a família não tem apoio. Não tem apoio. E aí a gente vai entrando numa outra situação que é muito difícil, que a gente não vai falar disso agora, né? Mas a gente pode vir falar de dia, se pedirem pra gente, a gente vem no coração assim. O índice de suicídio de mães tem aumentado absurdamente, não é uma coisa assim absurda, né? A gente tem uma qualidade, eu vejo que ela tem uma compreensão, eu também tenho compreensão, mas tem mães que não sabem lidar com isso, e não tem apoio, e não tem ajuda, e elas não têm saída, e muitas ainda entram na situação de tirar a vida do filho, porque ela entende que ninguém vai cuidar. Então ela olha, eu fiquei muito tomada e muito angustiada quando eu entrei nesse universo dessas mães em sofrimento. Mas, porque eu não entendia, né? Eu sou a pessoa que tá tudo bem, vamos lá. Eu aprendi a lidar com as dificuldades de uma mãe, tive muito suporte, né? Me preparei para isso, eu tive 6 filhos. Suporte não. Mas eu tive muito apoio, mas a maioria não tem, gente, e é difícil. Eu acho que só a gente sabe exatamente o que se passa ali. Mas o que a gente vai entendendo é que a sociedade precisa mudar. E aí precisam vir esses movimentos que uma hora vai virar um movimento maior
que causa um impacto e que tudo começa a mudar, né? Porque o número só está crescendo, ninguém sabe exatamente a causa, mas existem muitas hipóteses, né? E aí esses meninos, além de estar crescendo o número, eles estão vindo para a sociedade ainda. Então, a sociedade vai ter que fazer alguma coisa. A escola não é ideal, não é, mas eu falo com a mãe, não tira da escola. Não é por causa dele, é por causa da escola. Não é ele que tem que mudar para se adequar. É a escola que tem que mudar para apoiar. Entende? Até porque, gente, tudo nessa vida mudou e evoluiu, menos a escola. A escola continua sendo assim, a escola de 2 séculos atrás. O modo de ensino, o modo de abordagem, os conteúdos são inadmissíveis. Eles falam assim, existe muita evasão escolar. Claro, gente, quem aguenta? Eu fico lá porque eu sou professora, não tem jeito. Mas mesmo assim saí, gente. Estou na instituição agora, não estou, mesmo sendo concursada há 16 anos. Porque é um padrão que não funciona mais com as crianças. Se a escola não mudar, ela vai deixar de existir. Então ela tem que olhar muito para a diversidade. Os nossos filhos com autismo, eles estão dentro de uma diversidade que não é só autismo, que não é só deficiência, é muito mais amplo. Entende? A gente ainda tem racismo na escola, pelo amor de Deus. Não dá. Entende? A gente ainda tem intolerância religiosa. Não dá. Não estamos mais dentro disso. A gente precisa acolher diversidade, a gente precisa trabalhar com respeito ao ser humano. Ao ser humano, a gente não precisa concordar, a gente não precisa gostar, a gente não precisa nada disso, mas respeito precisa ter, né? E se dentro do primeiro ambiente social, que não é o familiar, né? Que todo mundo ali é meio parecido, não existia esse respeito, a sociedade também não vai existir na praça, no cinema, no shopping, né? Então, é onde a gente precisa começar a mudar para servir de referência para os outros estados, eu penso, né? Então, vamos lá. Então, foi isso, né? Deixou um pouco de ser quebra-cabeça, porque existe um grupo que começou a falar por si. É o primeiro passo para a gente começar a considerar o sujeito, e não o transtorno. Então, olha só, o neurodivergente, pelas redes sociais, né, que eles se manifestaram muito com essa coisa da rede social, muitas vezes aparece como ND, se vocês verem isso aí nas redes, significa ter uma mente que funciona de maneira que diverge dos padrões sociais dominantes da normalidade. Entende? Então, assim, é diferente. E tudo bem. A gente vai aprender a lidar com isso, né? A gente não tem que excluir o que a gente não conhece, a gente tem que aprender a conhecer para incluir. É um outro movimento, né? Porque é isso que a gente escuta dos médicos, né? Que eu escutei da psiquiatra. Eu não conheço, eu não sei lidar com isso, então não pode voltar. Pegou o meu trabalho, desconsiderou que ele estava uma pessoa que eu precisava dela e a consulta terminou assim. Minha senhora, eu não vou perder meu tempo, você anota aí, porque nesses anos todos eu aprendi tudo o que ele precisa. Eu só preciso da sua assinatura. E ela foi preenchendo o papel. O que mais que ele precisa? Isso. Precisa desses testes, precisa desses exames, precisa desses encaminhamentos. Ela só está me dando. Absurdo, gente, total absurdo. Mas existe esse tipo de coisa. Então eles vão entendendo, olha, existe um padrão social em que todo mundo espera um comportamento, que todo mundo espera uma situação, é muito engraçado. Eu tenho uma situação com professores, que eu trabalho na sala de recursos, e aí elas viravam para mim com muita frequência e falavam assim, eu já ensinei 200 vezes, desse jeito ele não aprende. Aí eu falo assim, se ele não aprende, o problema é de quem? Eu odeio. Aí eu falei, porque se você já ensinou 200 vezes da mesma forma, por que você não ensina
fazer de uma forma diferente, então, para ver se dá pra... Aí a pessoa sai. Eu falei, gente, se eu estou fazendo uma coisa do mesmo jeito e que não funciona, vamos tentar outro. Vamos tentar outro jeito, vamos procurar ajuda, né? Mas sempre vai ser o problema de quem não aprende, nunca de quem não ensina, né? E aí ela falou, mas eu ensino, não ensino. Porque se ensinar, você deve aprender. Você pode estar tentando fazer alguma coisa, mas não é ensino. Então é um pouco disso. Pode fazer. E aí eu vou falar rapidamente como funciona o cérebro da pessoa com TEA. Não tá bem ilustrado, né? Ele funciona com estímulo, gente. A gente vai aprender a semear, regar para ver florescer. Não tem outra maneira, né? Se a gente não entender para ver como estimular, a gente não vai ter, a gente não vai ver jardim, sabe?